No ano de 2013, um portal interdimensional se abre, permitindo que criaturas monstruosas conhecidas como kaijus invadam o planeta Terra. Depois de muito presunto e gritaria, a humanidade resolveu investir uma grana pesada na construção de Jaegers, robôs gigantescos que são pilotados por humanos e fazem o trabalho através de uma conexão neural entre eles. O objetivo agora é dar o máximo de porrada possível nos monstros danados até que eles voltem para onde vieram. Contudo, os kaijus estão se multiplicando rapidamente e o whey protein que eles estão tomando deve ser hidrolisado, porque as criaturas estão cada vez maiores. Essa é a história de Círculo de Fogo, filme lançado em 2013. Neste vídeo eu vou te mostrar o que os humanos com cérebros pequenos deveriam ter feito para derrotar as criaturas do mal, e com certeza o que elas não deveriam ter feito. Então já arremessa o boneco do Transformers no botão do like e se inscreve aqui no canal. Agora já vem a primeira dica para derrotar esse filme: usar submarinos. E sabe onde você pode aprender a fazer isso? Em World of Warships, que é o patrocinador deste vídeo aqui. Nesse jogo frenético de batalha naval, você pode se tornar o mestre dos mares e derrotar qualquer outra embarcação que ouse entrar em seus domínios. World of Warships conta com conteúdo novo todos os meses, que vão desde navios, nações, cosméticos e até mesmo novas classes de embarcações que você vai poder usar em batalhas 12 contra 12. Eu não acredito. Se você, assim como eu, é fã de metal, neste mês o game tá melhor ainda, porque além do game completar os seus 8 anos, você ainda pode adquirir uma skin exclusiva e pilotar com Vic Rattlehead, e até mesmo com o líder da banda Megadeth, ele mesmo, o Dave Mustaine. Então é hora de começar a sua sinfonia da destruição. World of Warships tem mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, todos atualizados com novos efeitos e texturas de água impressionantes, que tornam os mares do jogo virtualmente indistinguíveis dos reais, e não perdem nada para os efeitos especiais de Círculo de Fogo não. Neste game você tem várias classes de navios para escolher, como encouraçados, contra-torpedeiros rápidos, devastadores, cruzadores multifuncionais, submarinos sorrateiros, e se o céu chamar o seu nome, você ainda pode jogar com porta-aviões. Além de tudo isso que eu falei, se você tá preocupado que não tem um amigo conhecido para jogar o game, fica tranquilo, porque World of Warships tem uma paixão pelos jogadores e gerou uma fanbase dedicada, onde você pode interagir com outros jogadores através do canal no Discord, sintonizar para fazer streaming e até mesmo participar de torneios. Então se prepara para encontrar sua comunidade em World of Warships. Nossa, Ed, mas eu não tenho PC, o que eu faço? Relaxa aí, ô pequeno gafanhoto, porque World of Warships também tá disponível nos consoles. A propósito, eu deixei o link do game na descrição deste vídeo, onde você vai poder fazer o download, e melhor ainda, se você colocar o código Megadeth na hora de se registrar, você vai começar a jogar com o pé na porta, contando com um pacote de brindes insano, o que inclui um monte de 200 dobrões, 500 mil créditos, 7 dias de conta prêmio, vem ainda com o comandante Vic Rattlehead e um navio. Que demais! Não esquece de dar o like e seguir o canal. No ano de 2013, umas criaturas gigantescas começaram a emergir das profundezas do oceano através de uma fenda interdimensional e destruíram tudo que viam pela frente. Aparentemente não tinha feijoada aos domingos onde os kaijus moravam, porque a larica tava forte e eles resolveram comer basicamente todo mundo que avistassem dando sopa. Os kaijus se dividem em categorias de acordo com o tamanho deles, sendo que até então a humanidade só tinha enfrentado os níveis 1 e 2. Se a gente tivesse que colocá-los numa escala de astro de ação dos anos 80, esses aí seriam basicamente o Steven Seagal e o Dolph Lundgren. Uma perda de tempo. Mesmo assim, a destruição era brutal, então os governos mais poderosos uniram recursos e deram origem ao projeto Jaeger. Resumindo, eles criaram robôs tecnológicos que pudessem tancar os kaijus de igual para igual. O único problema é que os Jaegers só funcionavam se fossem controlados por pilotos que tivessem uma conexão neurológica muito forte, como no caso dos parentes. Sendo assim, era muito difícil achar pilotos para essa missão. Infelizmente, certo dia a fenda se abre novamente e do mar sai um kaiju nível 3, o maior que a humanidade tinha avistado até então. Quem tava na escala da noite eram os pilotos Rayleigh e seu irmão Yancey. Rayleigh é o mais imprudente deles e mal pode esperar para enfrentar o monstro do mal. Os dois então entram no Jaeger e partem para o combate. Entretanto, o chefe do programa Jaeger, nesse caso Marechal Pentecost, diz que eles apenas devem proteger o litoral da cidade, onde moravam 2 milhões de pessoas. Só que os irmãos, fãs de briga de bar, são ruins de matemática e preferem ir até a fenda salvar um barco tripulado por 10 pessoas, desobedecendo as ordens diretas do comandante. Cê é o bichão mesmo, hein, doido?
Nesse momento eles deveriam ter ficado na faixa do litoral, porque não tinham certeza que o bichão iria atacar a cidade, ou seja, sem ataque, sem danos ao local, e principalmente ao Jaeger, que custava a bagatela de algumas dezenas de bilhão de dólares. O problema é que esse Kaiju deve ter tomado um pré-treino e tá virado no Jiraiya, se mostrando um oponente mais forte do que os pilotos tinham imaginado inicialmente. No começo da trocação, os dois pilotos trabalham junto e conseguem ferir o Kaiju, porém o bichão se recupera da pancada rapidamente e destrói parte do Jaeger, abrindo rombo na carcaça do robô e ainda come Ansem de bandeja, deixando Rayleigh chorando no banho. O irmão sobrevivente então fica pistola e usa o último disparo no Kaiju, o finalizando. No entanto, sem Ansem para dividir a carga neural de pilotar um Jaeger, o cara desmaia, mas infelizmente não morre na praia. 5 anos depois, vemos o nosso herói desistindo do programa Jaeger e agora decidindo trabalhar de carteira assinada na construção de uma muralha, já que os líderes mundiais tiveram uma ideia genial: construir muros gigantes ao redor das cidades para evitar que os Kaijus entrassem lá. Sabe o que é pior? É que eles simplesmente desativaram o programa Jaeger, impedindo que novos robôs fossem fabricados, mesmo não sabendo se a muralha iria dar certo ou não. O que vocês acham que acontece? É óbvio que um monte de concreto não iria segurar os bichões do mal, que logo derrubam a muralha da Austrália, fazendo todo mundo lá chorar as pitangas. Muito bom. Agora eu me pergunto, não seria mais fácil os governos realocarem as pessoas que moravam no litoral pro interior dos países? Eu sei que todo mundo curte a vista pro mar, mas eu acho que não vale o risco de você ser comido por um monstro alienígena. Felizmente a ilha ainda é protegida pelos pilotos Herc e Chuck, pai e filho, que estão no comando do Jaeger de última geração chamado Striker Eureka. Os australianos são tensos e mandam o Kaiju pra vala, o que deixa o jovenzinho dinâmico se vangloriando na TV, afirmando que o programa Jaeger só foi desativado por causa dos pilotos de meia tigela que não sabiam comandar os robôs gigantes. Nesse meio tempo vemos Rayleigh tentando viver a vida normalmente, mas certo dia ele é novamente recrutado por Panther Cost, que diz que eles conseguiram consertar o Jaeger que ele pilotava no passado e que eles agora estão prontos para fechar a fenda de uma vez por todas ao detonar um míssil nuclear na passagem. No entanto, Rayleigh diz que esse plano não vai funcionar, já que os governos tentaram fazer a mesma coisa no passado, mas por algum motivo as bombas nunca conseguem atravessar a fenda. O Marechal rebate o cara e afirma que dessa vez eles vão usar uma bomba nuclear tática e que precisam de todos os pilotos ainda vivos para cercar a fenda e permitir o lançamento da arma. Será que nenhum governo pensou em deixar submarinos nucleares de prontidão no Oceano Pacífico e acertar os Kaijus com mísseis atômicos toda vez que eles atravessassem a fenda? Vocês estão ligados naquele aspirador inteligente que a gente não tem dinheiro para comprar na Amazon? Então ele fica rodando adoidado pela casa e aspirando toda a poeirinha que aparece. Sendo assim, a humanidade poderia ter usado o mesmo princípio, só que trocando o eletrodoméstico por submarinos. Esquece isso, porque Rayleigh aceita a proposta para ganhar um salário maior e vai para Hong Kong, onde os cientistas estimam ser o próximo local em que a fenda vai se abrir. Nesse time de universitários a gente conhece os cientistas Gottlieb e Geisler, que por serem nomes difíceis para eu pronunciar neste vídeo eu vou simplesmente chamá-los de Tico e Teco. O Teco diz que esse plano da arma nuclear não vai dar bom e que ele tem uma ideia melhor, que nesse caso é conectar o seu cérebro a um Kaiju abatido, já que eles ainda têm os restos mortais do último pipocado pelos humanos. Dessa forma o cientista vai poder entender como as criaturas pensam e o que eles querem no final das contas. No entanto, Tico diz que eles precisam lançar o rojão o mais rápido possível na fenda, já que de acordo com os cálculos dele, a parada vai se estabilizar e ficará aberta para sempre, o que permitirá que vários Kaijus passem de uma vez por todas e pior, em menos tempo. É aí que Panther Coast proíbe que o Teco vá adiante com seu plano, preferindo a ideia de Tico. Agora eu me pergunto, um militar altamente treinado vai apostar todas as fichas em um só plano? Isso não faz sentido nenhum, porque se o lançamento da bomba falhar, eles não vão ter um plano B, ou seja, os Kaijus vão dominar a Terra e erradicar a humanidade. Quem foi que disse que o comando é teu? Sendo assim, ele deveria ter distribuído o risco nos dois planos e deixado o Dr. Teco se conectar ao cérebro do Kaiju, já que eles tinham todos os recursos necessários para seguir adiante com esse plano. Esquece isso, porque o Marechal tá mais preocupado com quem será o parceiro de pilotagem de Rayleigh e diz pro modelete aí que ele deve fazer alguns testes, identificar o recruta com quem ele tem mais conexão neural. Só que Rayleigh prefere outro tipo de conexão, se é que vocês me entendem, já que ele conhece Mako, a diretora responsável por restaurar o programa Jaeger depois do fracasso das muralhas. A mulher é casca grossa e aprendeu tudo sobre as lutas entre Jaegers e Kaijus, o que a deixou bastante interessada em Rayleigh. O processo de escolha pelos recrutas começa, mas Rayleigh não consegue achar um piloto bom o suficiente, derrotando cada um deles com uma mão nas costas. Que porcaria, hein? Ele então pede que Panther Coast libere Mako para se candidatar, mas o militar se faz de difícil e recusa o pedido. Quando a coisa fica feia, nós ficamos na boa. É, mas não como os asiáticos. Nada de pânico. Tá bom, quando o Godzilla chega, vocês tropeçam. Eu vi o filme, gritam caca, gata.
No entanto, a diretora pede por favorzinho e ele finalmente aceita. Rayleigh e Mako partem pra trocação e, pra surpresa de todo mundo, a mulher sai vencedora do confronto, o que deixa Rayleigh doidinho pra que ela seja sua parceira de pilotagem. Enquanto isso, vemos Teco contrariando as ordens do Marechal e se conectando ao cérebro da criatura. A carga neurológica é muito complexa pra mente dele, permitindo que ele veja apenas frações da dimensão dos kaijus. Contudo, ele percebe e revela pro Marechal que as criaturas na verdade são armas biológicas criadas por colonizadores. Os colegas de profissão de Pedro Álvares Cabral conseguiram passar pra Terra na época dos dinossauros, mas as condições atmosféricas não eram boas, e eles então abandonaram o plano de popular o planeta. Então essa espécie interdimensional esperou até que a humanidade surgisse e conseguisse viver na superfície do planeta. A partir desses momentos, os colonizadores tiveram a ideia de mandar kaijus de categorias baixas para eliminar as linhas de defesa da humanidade, só para depois mandar os monstros maiores e dessa vez exterminar a população das cidades, o que permitiria que os colonizadores pudessem finalmente ocupar o planeta. Sabe o que é pior? É que os kaijus são clones dos outros, o que significa que os colonizadores podem criar inimigos infinitos, o que para a humanidade é um pesadelo, porque eles só têm mais 4 Jaegers agora. Oh meu Deus! É aí que Pentecost se liga que aquele plano é bom e fala pro cientista se conectar ao cérebro da criatura novamente. No entanto, isso não é mais possível, porque aquele era o último que eles tinham. Não vai dar! O Marechal então manda o cara ir se encontrar com um mafioso chamado Hannibal Chow, o maior contrabandista de restos mortais de kaiju no mundo, e que foi o cara que deu a grana pro programa Jaeger continuar de pé, quando os governos tiraram o financiamento. Em troca, Hannibal teve acesso a todos os corpos das criaturas abatidas. Só que, mano, o Marechal tá tão interessado nesse plano que manda o Teco ir sozinho negociar um novo cérebro com o contrabandista. Cara, se eles estão montando a última linha de defesa contra os kaijus, significa que agora não é a hora de manter uma boa relação com o crime, ou seja, Pentecost deveria ter mandado vários soldados junto com o cientista pra obrigar o cara a dar o cérebro da criatura, mas não, Teco vai sozinho e ainda toma um apavoro do mafioso. O cara explica que ele não deveria ter ligado o cérebro dele ao da criatura, porque assim como ele conseguiu ver o plano dos colonizadores, eles também puderam ver o que a humanidade estava planejando, e diz que agora os kaijus vão atrás de Teco. Mas que idiota! Enquanto isso, Rayleigh e Mako fazem um teste de conexão neurológica, mas dá tudo errado, porque os pilotos têm que manter a mente limpa de lembranças traumáticas, o que a garota não faz, se recordando do dia em que perdeu os pais numa batalha em Tóquio. Naquele dia, vemos que Pentecost foi o piloto de Jaeger que salvou ela de ser digerida pela criatura. Desde então, ele se tornou o seu pai adotivo. Com o fracasso da conexão, Pentecost diz que Rayleigh precisa de outro parceiro, o que é negado pelo galã. Qual é? Quem aproveita pra tirar uma casquinha da situação é Chuck, que diz que o cara não é piloto de verdade, que acaba em mais um fight a lá Mortal Kombat. Vai chorar. Felizmente a pataquada é interrompida porque a fenda se abre novamente e dessa vez 2 kaijus categoria 4 passam pro lado dos humanos. É aí que vem a pior estratégia militar desse filme, já que o Marechal manda só 2 Jaegers lutarem contra as criaturas nunca antes enfrentadas, deixando os australianos em stand-by. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too. Ô Marechal, não tem aí uma coisinha pra comer não? Uma pipoquinha? Vão querer doce ou salgada? O militar diz que não pode correr o risco de avariar o robozão deles, já que eles serão responsáveis por carregar a bomba, mas o pior não é isso, é que o cara deixa Rayleigh e Mako de castigo no sofá porque o teste deles falhou. Mano, não era muito mais fácil o cara ter mandado os 3 Jaegers finalizarem os kaiju e enviado Rayleigh e Mako por último pra ver se o segundo teste era bem sucedido? É óbvio que dá tudo errado e os chineses e russos viram mingau numa batalha melzinho na chupeta pros kaijus. Quando os australianos decidem entrar na treta já é tarde, porque um dos monstros dispara um pulso eletromagnético, desativando tudo que precisa de energia elétrica para funcionar, o que se aplica às versões dos Jaegers mais recentes. É aí que tudo parece perdido, mas Rayleigh lembra a Pentecost que o Jaeger dele era movido a energia nuclear, ou seja, a parada ainda consegue funcionar. Eles então são liberados para o combate e vão em direção aos 2 monstros que já estão chegando em Hong Kong para causar o perigo e o caos. Rayleigh e Mako chegam na voadora em um deles e lutam contra uma espécie de kaiju gorila, que é logo finalizada pela dupla. Nesse balaio de monstro gigante, vemos Teco sendo expulso da base de Hannibal, que avisa pro cara se esconder num bunker, pois os kaijus estão indo atrás dele. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Some daqui!
O cara se desespera e se refugia no dos abrigos do governo, que infelizmente tá precisando de uma manutenção, sendo invadido por um kaiju mais fácil do que passar manteiga no pão. Sabe o que é bizarro? É que o Teco poderia ter se misturado na multidão e aumentado a sua chance de sobrevivência, mas não. Ele começa a gritar pra todo mundo, dizendo que é ele quem as criaturas querem, o que só faz o cientista ser servido de bandeja pela população local. Eu não estou suportando mais. Quando o cara tá prestes a ser devorado pela criatura, vemos Rayleigh e Mako chegando no rolê e atacando o kaiju. É então que uma batalha frenética começa e os humanos parecem levar vantagem, mas infelizmente o Jäger é pego pela criatura e descobrimos que ela é capaz de voar, arrastando o robô até a atmosfera do planeta Terra. No entanto, Rayleigh ainda tem uma carta na manga, ou nesse caso uma espada na manga, que ele usa pra dilacerar o inimigo. Aproveitando o sossego momentâneo, vemos Teco voltando pra toca de Hannibal, onde ele já tá depenando os kaijus abatidos. Alguns de seus mercenários estão dentro da criatura para extrair partes de seu corpo, mas é aí que eles escutam um coração batendo, percebendo que aquele kaiju tava grávido. Caracas. É então que o bebê kaiju come todo mundo lá dentro e vai pra fora completar o resto do prato. Contudo, a criatura ainda deve estar com o cérebro em formação, porque ela não percebe o cordão umbilical se enroscando em volta de seu pescocício, o que a faz perder o ar em poucos segundos. Hannibal volta pra falar com o Teco e diz que já tinha previsto que aquilo iria acontecer. Eu acho que não. Teco agora tem o cérebro intacto à sua disposição. O problema é que ele tem medo de que a carga neural sobrecarregue o seu cérebro depois de ter feito isso pela primeira vez. É aí que o Tico chega na parada e diz que vai dividir o rojão com ele, se conectando ao cérebro da criatura ao mesmo tempo. Enquanto isso, vemos Pentecost passando mal à medida que seu nariz começa a sangrar. Ele confessa pra Rayleigh que quando era piloto, ele não tinha o cuidado de se proteger da radiação emitida pelos Jägers e que na sua última batalha quando salvou Mako, a exposição a essa parada foi muito alta, o deixando doente por envenenamento radioativo. Se ele pilotar mais uma vez, Pentecost irá se encontrar com Deus antes da hora. Infelizmente, a fenda abre mais uma vez e mais 2 kaijus categoria 4 são detectados. Como os monstros agora sabem do plano dos humanos, eles estão protegendo a fenda, o que faz Rayleigh e Mako um alvo fácil para eles. Além disso, o australiano Herc machucou o braço no combate anterior, fazendo Pentecost se voluntariar para pilotar junto com o filho do australiano. Sendo assim, os 2 últimos Jägers ainda de pé se preparam para trocação com os kaijus. Ah, vamos nessa! Os pilotos se aproximam da fenda, mas algo de errado não tá certo, porque os monstros não estão atacando. E é aí que o Tico e o Teco entram correndo na base, dizendo que finalmente entenderam o motivo que impedia as bombas de entrarem na fenda. Segundo eles, apenas os kaijus tinham uma assinatura genética que permitia que eles entrassem e saíssem dela, mais ou menos como um código de barras, ou seja, o único jeito de entrar e soltar a bomba é prendendo num kaiju e pulando junto com ele. Só que os probleminhas pioram um pouquinho mais, porque pela primeira vez um kaiju categoria 5 tá passando pela abertura, e é aí que temos 3 monstros gigantes prestes a lutar contra apenas 2 Jägers. Mais uma batalha frenética começa, sendo que Rayleigh e Mako conseguem finalizar um deles. No entanto, o bichão categoria 5 é imbatível, e com o Jäger muito lascado, Pentecost e Chuck não vem outro jeito a não ser detonar a bomba para levar os 2 danados pra vala, o que eles não conseguem fazer, já que apenas o de categoria 4 é vaporizado. Aí, eu falei que o meu plano com os submarinos funcionaria, então que a batalha final começa com apenas o Jäger de Rayleigh e Mako de pé, outro categoria 5. O monstro se prepara para a luta, mas os humanos são mais sapientes e o penetram com a espada, o empurrando de volta para a fenda. Finalmente eles conseguem atravessar a parada e Rayleigh diz que vai autodestruir o Jäger, que era nuclear, e portanto poderia varrer a base dos colonizadores do mapa. O galã fala para Mako se ejetar de lá, o que ela faz, deixando Rayleigh para iniciar a sequência de autodestruição do Jäger. A explosão varre os capirotos da dimensão do mal, assim como o Jäger da dupla. Mako fica desolada porque perdeu seu parceiro de trabalho e potencialmente de algo a mais. Mas calma, pequena gafanhota, porque Rayleigh também consegue se ejetar e juntos eles celebram o fim da batalha e da fenda também. Bom, pelo menos até o segundo filme. Círculo de Fogo teve ótimas avaliações da crítica e público e eu vou falar pra vocês que eu adoro esse filme. O CGI é incrível, tanto dos Jägers quanto das criaturas. A parada é tão fiel à física real que você consegue sentir a gravidade agindo nas cenas, desde os golpes dos Jägers até a dificuldade de levantar o peso deles depois de um golpe. As atuações são bem competentes também, mesmo que em alguns momentos as cenas tenham uma pegada um pouquinho brega. A história, por outro lado, é bem arroz com feijão, não sendo diferente de muitos filmes que a gente já viu na sessão da tarde. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 8,5. Nas bilheterias, o filme teve um bom desempenho, arrecadando 411 milhões para um orçamento de 200 milhões de doletas, o que foi suficiente para garantir uma sequência, que, diga-se de passagem, é bem pior do que esse filme. No entanto, se vocês quiserem que eu traga esse longa
chegando pro canal, deixa na seção de comentários a seguinte frase: eu quero. Galera, também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês na tela. Agora, bora parar de espetar a espadinha em criaturas do mal e vamos pra contagem de presuntos. O total de presuntos em Círculo de Fogo foi de 16 corpítios e o troféu Presunto de Ouro vai pro Hannibal Chow Fanfarrão. Galera, eu tô deixando uma playlist aí na tela pra vocês, chamada Monstros Feios, onde tem filme de bicho gigante pra vocês assistirem enquanto a sequência não chega por aqui. Ah, gente boa, a propósito, não esquece de acessar o link na descrição pra começar a jogar World of Warships, porque esse game tá cada vez melhor. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!